Eu vou pular algumas partes. Aí, eu acho que a Greta não chegou a ver essa parte aqui, que é o problema a dificuldade de integrar ferramentas externas e recursos para um LLM. Só pensar na parte das consultas rápidas. Foi um pouco Uhum. trabalhoso. Aí a Anthropic, que é a dona do Cloud, criou um protocolo para padronizar sistemas. É, como o LLM pode acessar ferramentas e recursos externos. Aí funciona tipo um plug and play. Aí, através desse protocolo de contexto de modelo. Aí o host seria as aplicações. Só aqui são os componentes: host, MCP client, MCP server e os recursos, as fontes de dados, API, banco de dados. E cada um dessas fontes tem um seu MCP server implementado. Aí as aplicações aqui, pode ser um IDE, um LM Studio, elas são implementam dentro dela um MCP client que atua como ponte entre as aplicações com um LLM e esses recursos, dessas fontes. Aí o MCP Server oferece para eles quais são os recursos e ferramentas que eu posso acessar e eles vão chamar aqui endpoints ou executar no banco e etc. Aí eles usam para comunicar um modelo JSON. Eu estou fazendo aqui, eu vou colocar uma imagem de um JSON, por exemplo, de como eles se comunicam, mas eles vão trocando esse formato aqui, que é em JSON RPC, para estabelecer a comunicação entre eles. Aí são os recursos que esses MCP e servers retornam, ferramentas, recursos que são os documentos estáticos e prompts. Aí essas ferramentas, quem controla é o modelo, os recursos é a aplicação e os prompts são o usuário. Aí aqui são as funções executáveis, dados passivas e pré-instruções que o usuário escolhe para gerir como o LM deve se comportar. Aí essas ferramentas, que elas permitem que o modelo de IA execute ações. Então, cada ferramenta define uma operação específica, e aqui são as operações de protocolo, padrões, que é listar as tools e chamar uma tool. Então, quando eu carrego meu MCP Server e conecto a algum host, alguma aplicação, a primeira coisa que ele chama é o tool lists. Então, já carrega diretamente para ele o que ele pode fazer. E quando o usuário pede alguma ação, alguma coisa, o LM chama a tool específica através desse método, que vai executar uma ferramenta. Aí aqui, para a gente criar uma ferramenta, como é que cria uma ferramenta? A gente define um esquema para ela. Essa ferramenta tem que ter um nome, que é, como eu falei na apresentação, precisa de uma intenção, uma descrição do que ela faz e quais são os parâmetros dessa função. E uma descrição delas, ou seja, essa ferramenta aqui de buscar voos precisa de uma origem, que é do tipo string, e o destino. E a data que vai ser o voo. Aí eles são obrigatórios. Então o LLM, quando chama essa ferramenta, tem que extrair essas informações. Aí ele chama a função. Aí essas ferramentas, elas vão executar ações e tem um perigo de tu, por exemplo, tu baixar um MCP server de fonte duvidosa e tu vai executar diretamente as coisas dentro da tua máquina, por exemplo, localmente. Pode executar por baixo lá uma coisa ruim. Então, para garantir essa confiança e segurança, esses MCPs enfatizam a supervisão humana por meio de diversos mecanismos. Aí é para ele primeiro exibir as ferramentas disponíveis na interface do usuário. O que aquela MCP Server vai fazer? Tem que ser transparente. Diálogos de aprovação para execução. Quando o modelo decidir que vai chamar a ferramenta, ele vai mostrar para o usuário: olha, eu vou chamar essa ferramenta com esses argumentos. Posso continuar? Configurações de permissão, se para permitir que a ferramenta executa, e registro das atividades. Mostra as execuções da ferramenta com seus respectivos resultados. Aí aqui um exemplo de eu configurando o ICP Server do Hugging Face, pela primeira vez com o LM Studio, que é o meu host. Aí ele lista todas as tools dentro do que aquele MCP Server faz. E aqui ele tem configurações de permissão. Ele vai perguntar sempre antes de executar ou sempre permitir. E quando o modelo chama uma dessas tools, ele mostra para ele aqui de forma transparente, mostra para o usuário de forma transparente o que ele vai executar essa tool com esses argumentos. Então aqui foi para buscar alguma coisa em banco. Aí ele vai baixar e vai listar 10. 10, no caso. Aí os recursos eles fornecem acesso estruturado a informações que o aplicativo de IA pode recuperar e fornecer os modelos como contexto. Então é o contexto.
Documentos estáticos, aí como eu falei, eu não sei se chegou a pegar essa parte. Se eu tiver algum documento sobre plataformas, notas e documentos, o LLM decidir que a pergunta do usuário é sobre aquilo ali, eu carrego aquilo ali como contexto, dicas para o modelo raciocinar. Ah, como identificar a plataforma, quais são as plataformas. Aí eles põem os dados, arquivos do API, banco de dados ou qualquer outra fonte de dados que ajude o LLM a entender o contexto. Aí eles têm possuem um URL único para poder acessar esse documento e declara seu tipo. Aquele documento é um JSON, um texto, para tratamento adequado do conteúdo. Aí aqui um exemplo de planejamento de viagem. Se a intenção do usuário é planejar uma viagem, ele vai precisar de contexto o quê? Dados do calendário, aí vamos documentos da viagem e itinerários anteriores. Aí ele carrega esses documentos, esses recursos, diretamente para o LLM entender como é que ele vai raciocinar. Aí ele também tem as operações de protocolo. Assim como as ferramentas, eu posso listar os recursos, descobrir quais são os modelos de recursos, templates, recuperar um recurso e monitorar alterações nesses recursos, se o número for atualizado, modificado. Aí, exemplo de modelos de recursos, onde eu poderia listar. Aí, esses recursos podem ser dinâmicos. Aí, aqui eu tenho dois recursos para tempo e viagem. Aí, eu poderia ter um recurso baseado na origem, no destino. Aí, ele tem o nome, o título, descrição e o tipo daquele recurso. Aqui são JSONs. E retorna isso lá para o modelo, para a aplicação. Aí, os prompts. Os prompts aqui, dentro desse MCP, eles são modelos estruturados pré-definidos. Eles são controlados pelo usuário. Então, o usuário lá na aplicação vai dizer, vai selecionar qual prompt que ele quer, como ele quer que o LLM se comporte. Aí eu dei um exemplo aqui da nossa aplicação, do nosso chat, onde eu poderia pesquisar diretamente no banco quais são as notas da P51 ou conversar sobre o esquema, elementos do esquema. O que é texto breve? Como nota e ordem se relacionam? Então, eu teria lá duas opções e o usuário selecionava. Eu quero conversar sobre os dados, sobre o esquema. Aí eu carrego um prompt específico para aquele ali. Tu vai instruir o LLM como ele deve se comunicar, o que ele deve fazer quando o usuário perguntar o que é texto breve, etc. Aí ele também tem essas operações, listar os prompts e recuperar o prompt. Aí aqui um fluxo completo. Ah, aqui são os prompts. Aí, em vez da entrada de linguagem natural não estruturada, o sistema de prompts permite com que o usuário já selecione o modelo, aí planeje suas férias. Aí o LLM vai dizer, ó, para planejar essas férias, baseado nessa informação que ele recebe, com a descrição. Para planejar suas férias, eu preciso de uma destinação, uma duração, aqui o dinheiro que você precisa e os interesses. Aí ele poderia fornecer isso para o usuário lá. Aí o usuário pode dar uma entrada estruturada, Barcelona, vírgula, 7 dias, esse é o dinheiro, e o que eu tenho interesse, praias, arquitetura e gastronomia. Aí começa a executar o fluxo do MCP Server, tools, recursos e execuções. Aí aqui o fluxo completo para ilustrar como funciona esse MCP dentro desse protocolo. Aí eu tenho três servidores, MCP Server. Servidor de viagens, servidor de clima e um servidor de calendário. Cada um com seu MCP Server e sua descrição. Aí o usuário invoca um prompt com parâmetros. Eu quero planejar uma viagem passando esses argumentos. Barcelona, data de partida, quando eu vou voltar, o dinheiro e número de viajantes. Aí começa a executar. Eu quero um planejamento de viagem. Para eu planejar uma viagem, eu preciso desses recursos. Minha aplicação chama os recursos. Os recursos de calendário, para aquela época, para aquele período. Servidor de calendários, passando como parâmetro junho de 2024. As preferências do servidor de viagem na Europa. E eventos passados, viagens passadas, como da Espanha, 2023, que ele pode ter vindo no usuário. E carrega diretamente no prompt. Então, o que acontece depois disso? A IA vai ler todos esses recursos, se a pergunta, a entrada do usuário, vai reunir o contexto e decidir, começa a executar, raciocinar o agente. Primeira coisa que ele vai fazer é executar algumas ferramentas. Buscar voos naquele período, checar o clima. Aí depois que ele verifica isso, aí começa a raciocinar de novo. Aí ele vai utilizar essa informação para criar uma reserva e os passos seguintes.
sempre solicitando uma aprovação do usuário, quando necessário. Então eu vou alugar, fazer uma reserva, no caso, reserva, criar um evento no calendário e enviar um e-mail de confirmação. E pronto. Aí retorna lá para o usuário que fez tudo isso de forma transparente. Aqui seria um exemplo. Aí aqui como configurar o MCP Server, que eu mostrei. Não sei se chegou nessa parte, mas eu tenho um host e um arquivo JSON que é onde eu conecto o meu MCP Server com minha aplicação, com LLM. Aí aqui é um exemplo de como eu conecto. Aí eu passo aqui como é que chama esses MCP servers, pode ser APIs, como o do Hugging Face, esse aqui é o local, ou comandos para executar localmente, no caso aqui do Docker. Aí listo as tools de forma dinâmica. Aí eu faço uma execução para listar todos os containers. Aí ele pede autorização, se eu pode executar essa tool. E essa tool é executada. Aqui eu posso clicar e ver que foi executado e os resultados da execução, a versão JSON, não coloquei. E depois o Leno começa a responder em linguagem natural. Aí aqui eu falei para vocês do MCP Server do GitLab, que é muito chato criar tarefas lá. Aí eu poderia chamar um LLM, dizer eu quero criar uma tarefa, tal, um título, descrição, tá? Esse é o milestone, labels, lá via linguagem natural. Aí o LLM ia chamar ia extrair os argumentos e, aqui, a partir de uma pergunta de linguagem natural, e criar uma tarefa lá. Aí aqui é o link de mais detalhes. Aqui o que o MCP Server do GitLab oferece. E É, outro, opa, pode falar. pe- não, que eu tô vendo lá que só tá na versão Premium Ultimate. Exato. Aí eu acho que a gente não é isso, mas Hum, Então é só para avisar que tem. tem, seria bom. É. A gente cria. Aí tem outros. Podemos criar, verdade. E outros aqui, GitLab, com banco de dados, banco de vetores, etc., Google Maps. Aí eu peguei o do Docker, só para rodar localmente. Aí as boas práticas de MCPs, eu já dei algumas para você, para falar algumas de Uhum. vocês, depois que a gente, o professor e eu especificamos. Aí eu li desse blog aqui, dessa postagem, achei interessante. Ainda estou terminando de fazer, mas já tem muita coisa, que é um erro comum tratar o MCP como que é uma boa prática tratar o MCP como uma camada de recurso, não uma porta de entrada de API. As ferramentas devem expor funcionalidades, não endpoints, para ajudar o LLM, o agente, a decidir o que deseja alcançar. Aí aquilo lá que eu mostrei para vocês, get user, push user, não é um bom nome, não é um bom jeito de criar, de dar ferramentas com esses nomes, e sim baseados em capacidades, que é porque a lógica de negócios e validação permanece do lado do servidor, o LLM analisa a nível de intenção, e a segurança das permissões são mais fáceis de implementar. Aí a evolução das ferramentas não altera o comportamento do agente. Aí também criar, muitas equipes começam errado, criando um mapeamento um para um entre endpoints, back-end e as ferramentas. Então, a melhor coisa seria projetar as ferramentas com base nas intenções completas do usuário. Se ele vai criar aqui um- uma ferramenta para criar uma tarefa lá no rotulada, lá no GitLab, ele chama vários endpoints, que eu falei para você. Aí, nomes inadequados levam a confusão, problemas de versionamento, integrações frágeis. Então, as convenções são verbo substantivo para nomes de ferramentas, analyze question, por exemplo, create issue. Uhum. Aí aqui um exemplo aqui, e essa página colocou, que bons exemplos seriam esses, ou com contexto, notificação de e-mail, não esses aqui, que são padrões. Versões, Create Invoice V2, Create Invoice V1, não é o WordPad. New Create Invoice, com prefixos temporais, nomes propostas vagas, faça todas as coisas, etc. Aí aqui seria projetar. Aqui é uma coisa interessante que eu acabei descobrindo. Como a gente vai passar os resultados das ferramentas para o LLM? Ou tanto para fornecer como entrada quanto passar de saída. Aí ele falou que os LLMs raciocinam com maior eficácia sobre dados estruturados, previsíveis e legíveis por máquinas, e não sobre prosa acessível a humanos, que é a forma como eu estava fazendo. Então é melhor colocar um JSON com coisas específicas, status aprovados, uma saída para, por exemplo, de uma ferramenta para integrar, para
incluir no modelo do que eu colocar uma mensagem em linguagem natural. Ah, ótimas notícias, seu status foi aprovado, foi gerenciado pelo usuário tal, 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 etc. Essas coisas. Não uma saída amigável para o LLM. Colocar para o LLM. E a parte de entradas, dada uma tool com aqueles argumentos que são esperados, os parâmetros que são esperados, a melhor forma seria criar mais parâmetros com nomes amigáveis e explícitos. Em vez de eu quero criar fazer um agendamento no calendário, um agendamento. Em vez de eu colocar detalhes desse agendamento, tipo, a pessoa colocar em linguagem natural e colocar diretamente tudo isso como descrição, seria melhor já, quando ele me chamar tu, já trazer lá o título, as informações necessárias para poder criar lá o agendamento, do que uma forma genérica. Aí aqui, separação das preocupações, que é a pessoa falou lá, o autor lá, botou que é para manter as ferramentas MCPs determinísticas e adicionar uma camada de formatação para o consumo humano. Então, uma parte eu vou ter, lá no MCP serve quando eu retornar, vai retornar os dados estruturados e depois eu vou formatar esses dados para o usuário. Pode ser um LLM aqui, para poder retornar a resposta em linguagem natural. Aí, tratamento de erros, quando a API dá algum problema e com uma mensagem ruim, aí teria esses problemas aqui. O que exatamente deu errado? Deve tentar novamente, como se autocorrigir, como deve operar o problema. Então, na hora de passar isso aqui para um modelo, ele não vai saber. Ah, você deve tentar novamente porque alguma coisa aconteceu. Aí, o que ele recomendou fazer um projeto de erro estruturado. Se aí aqui vai ter cada parâmetro, atributo lá do JSON, se foi sucesso, qual é o tipo, código de erro, tipo de erro, uma mensagem customizada, se pode ser executado de novo, aí o LLM vai trazer, retornar isso uma resposta em linguagem natural para o usuário. E sistema de classificação de erros. Vou colocar. Aí aqui é a parte da janela de gerenciamento, das restrições da janela de contexto, que embora a janela de contexto esteja crescendo, mas ela permanece finita, e mesmo que esteja tudo lá, o LLM pode ainda alucinar com muita informação. Então, esses servidores devem ser cautelosos quanto ao tamanho de carga útil para manter esse desempenho do agente. Em vez de colocar todos os dados, aí ele recomenda aqui fazer referências, resumos pela sumarização, paginação, agregação, filtragem, como resultado de uma ferramenta. Aí aqui no caso aqui desse exemplo, ele mostra um resumo da quantidade de resultados, total de resultados, a data, algumas coisas, os valores distintos, categorias, e como ele pode baixar os dados completos, clicando no link, seria. Aí aqui eu estou mexendo nesse slide, que é a parte de incorporar a segurança. Que a gente não pode, mesmo quando a gente conectar o MCP Server, a gente não tem que tomar cuidado na hora de executar. Aí tem alguns padrões, eu estou mexendo aqui, para não causar algum dano localmente ou na nossa aplicação. E é isso.